Você vai viajar no carnaval e suas plantas vão ficar sozinhas, abandonadas, morrendo de sede, toda lascada? Claro que não, né, galera? A gente cuida do jardim, se prepara com planejamento para quê? Para quando a gente viajar e retornar, as plantas estarem ainda melhores. Então se liga que no vídeo de hoje vou separar algumas dicas aqui de coisas importantíssimas que podem garantir que suas plantas não só vão estar bem, mas como vão melhorar durante esse período que você ficou fora. Então, ó, já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Chama! Então bora lá, galera! Dicas para cuidar do cultivo durante as viagens. Como é que a gente vai manter essas plantas bem e vivas durante viagens curtas e longas, né? Ó, tudo que eu tô falando aqui foram com base nas minhas viagens, em coisas que eu fiz, dicas mais pessoais. E eu nunca viajei mais do que 8 dias, beleza? Eu nunca fiquei mais do que 8 dias fora de casa. Então até aí, ó, 8 a 10 dias, diria que dá pra aguentar sem ajuda de ninguém, beleza? Mas vamos ver como é que eu fiz isso. Mas antes de cair no vídeo, se você não sabe, Cultilight é uma loja de iluminação e tudo que você precisa para cultivo é só entrar lá, cultilight.com.br, e no QR Code tem o link para o nosso grupo de novidades. Entra lá, coisas secretas só acontecem lá. Tô te esperando, hein? E se você não me conhece, eu sou o Cadu, engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção, futuro doutor, tá? Quero entrar no doutorado, eu estudo padrões e práticas de cultivo e também cadeias produtivas da cannabis, como essas cadeias podem ser regulamentadas. Enfim, meus estudos estão aí. Vamos lá, galera, vamos lá agora para as dicas pulando de cabeça. Dica 1, 2, 3 e 4 já estão aí na tela. Primeiro de tudo, nosso objetivo quando a gente está viajando não é maximizar a performance de crescimento. Não é que a planta cresça o mais rápido possível. Não, nosso objetivo é fazer com que elas sobrevivam bem e elas aguentem, né, esse tempo que a gente vai ficar fora, porque a gente vai ficar fora sem regar, sem poder mexer no ar-condicionado, na umidade, quem não tem os controladores inteligentes, sabe, sem ter nenhum tipo de ação ali dentro. Então, é melhor que a gente foque na sobrevivência. Mas focando na sobrevivência, quando a gente voltar e tudo dando certo, elas vão estar melhores sim. Mas por que eu tô falando isso de performance? O primeiro ponto é extremamente importante, reduzir o PPFD. Por quê? O PPFD é a iluminação, é a luz, é a energia ali das plantas indiretamente, né? Elas, através da iluminação, elas fazem o açúcar delas, a glicose delas, e aí sim elas utilizam como energia. Então, a luz é energia. Mas uma dica muito boa é você dar uma reduzida nessa intensidade luminosa, por quê? Mais luz também vai provocar mais calor, também vai provocar maior atividade da planta, ela beber mais, ela comer mais. Então, se a gente está trabalhando com uma iluminação reduzida, a planta vai ficar mais lenta também, o metabolismo dela mais lento também. Isso vai ajudar porque um dos principais pontos quando a gente está viajando é a rega, galera. Então, a gente reduzindo o PPFD, a planta também vai beber menos. E se você não tem equipamento de ar-condicionado, de umidade, de controle de ambiente, reduzir a intensidade luminosa também vai reduzir o calor gerado pelas placas. Então, vai ficar mais fresquinho ali para ela durante esse tempo. E falando de ambiente, galera, vamos lá. Dica 2, 3 e 4, ajuste o ambiente o máximo possível. Por quê? Se o ambiente está ruim, nessa viagem que você vai estar fora sem poder fazer nenhum tipo de ajuste, tende a piorar. Então, por exemplo, você tem uma estufa e trabalha de estufa fechada, não tem uma boa exaustão. Cara, talvez seja uma boa trabalhar de estufa aberta, para não ter nenhum acúmulo ali de umidade e não ficar aquele bafo acumulado. Então, tem ventiladores extras? Coloca ventiladores extras no quarto. E lembrando, vento indireto. A planta não gosta de um vento direto 24 horas. É diferente. Na natureza vem um grande vento assim e passe, e aí depois vem outro. Cara, no indoor, se você coloca vento direto, vai estar aquele vento, a sua planta vai estar assim, ó, de dia e noite, de dia e de noite. Aí, também não é o que a gente quer, mas a gente quer um ambiente bem ventilado. Então, se você tem uma estufinha, tá quente, tá úmido, aquele abafado, Brasil, carnaval, cara, coloca 2 ventiladores para pelo menos esse quarto estar bem ventilado, mas isso não significa diretamente na planta. Se você tiver, é claro, utilize o ar-condicionado. Galera, isso ajuda muito. Cadu, mas eu só tenho ar-condicionado no meu quarto. Como é que eu faço? Se tua estufa é pequena, leva pra lá. Por que não, cara? Grower
ele tem que ter a gambiarra na veia, mano. Ele tem que se resolver, fazer maluquice. É isso aí. Cara, quando eu tinha o ar-condicionado no meu quarto e não tinha no cultivo, coisa que hoje em dia é o inverso, o que eu fazia? Cara, lá na hora de secar as flores. Pô, vou secar no ar-condicionado. Levava a estufa, montava o esqueleto dela, pendurava as flores lá. Fazia assim. Tenta, se tiver um quartinho com arzinho, é temporário, pum, temporário. Resolve temporário. Isso se der, né, pra mexer nas plantas, movimentá-las, tudo depende de situações a situações. Se você tem exaustão, é um bom momento para deixar essa exaustão rodando 24 horas por dia para fazer uma boa troca desse ar, beleza? E se você cultiva em um quarto, cara, pode deixar a porta aberta durante esse tempo, se você não tem uma entrada de ar também, depende de ficar abrindo e fechando a porta, porque não vai ter ninguém para abrir nem fechar. Então trabalha de porta aberta, coloca um ventilador na porta e joga ar novo para dentro. Sobre janelas, exposição com vizinhos, cara, aí deixa sempre fechado, beleza? E se tiver floração muito intensa, que eu vou deixar a porta aberta? Aí também não, né? E, se possível, coloca um exaustor com filtro de carvão para purificar essa marofa boa aí, que a gente gosta, mas que o vizinho pode não gostar. Se você tiver um umidificador, o umidificador ele tende a ajudar também, quando a gente está vendo aqui o VPD. Ah, Cadu, tá 30 graus. Vê, a umidade recomendada, 80%. Só que o umidificador, tudo depende muito do tamanho do reservatório. Os que eu já usei aqui, de 5 litros, cara, eles duravam no máximo 2 dias, assim, soltando umidade. Isso nem ligados 100% do tempo. Então, fica atento com o umidificador, ele pode te ajudar no primeiro, no segundo dia, mas não vai ser uma parada que vai conseguir ficar muito tempo rodando por conta do tamanho dos reservatórios dos umidificadores. Agora, a dica 5 e 6 estão relacionadas com a irrigação manual. Aqui vão algumas dicas-chave. A rega tende a ser o maior problema quando a gente está falando de viajar. Por quê? Às vezes você já tem um ambiente todo certinho, tá tudo lá bonitinho, só precisa que as plantas tenham água, certo? Mas a gente tem que lembrar, cara, essa água que as plantas, que o substrato retém, tudo vai depender do quê? Do tamanho do vaso. De acordo com o meu cultivo aqui na fibra de coco, plantas muito grandes, eu consegui criar essa métrica, né? 5 litros de substrato conseguem aguentar cerca de 1 dia sem água. Plantas grandes, plantas assim, 1,50 m, 1,60 m. Então, seguindo essa métrica, vamos imaginar que você tem plantas pequenas, clones, pequenos clones que você quer manter vivos. E você vai viajar, você tem 3, 4 clones. Cara, uma ótima estratégia é você passar eles para vasos grandes. Vasos de 15, 20 litros. Se for uma plantinha do tamanho igual essa aí da foto, cara, ela vai demorar dias até precisar de água de novo. Então, se você tem plantas pequenas que você quer manter vivo, só passar para um vaso maior já vai garantir vários dias de água para ela ali. Os substratos tendem a reter cerca de 50% em volume de água. Então, leve isso em consideração aí também, beleza? Pelo menos a fibra de coco. Uma outra dica também legal é usar uma cobertura de solo. Se for no orgânico, se for no mineral, também pode usar. O que faz essa cobertura de solo? O solo fica coberto, por exemplo, por um feno de coelho. Eu recomendo o feno de coelho, pois ele tem esse grau alimentício aí, é para alimentação de animais. Não recomendo raspa de madeira, porque se for madeira que teve tratamento químico ou qualquer outra coisa, você pode estar adicionando isso no seu cultivo, não é tão legal, serragem. Sempre recomendo o feno de coelho. E ele vai reduzir essa transpiração do substrato. Sabe que o solo sempre seca esse topo? Às vezes não é necessariamente porque a planta está bebendo água daquele topo. Não, geralmente ela está puxando a água de baixo. Só que seca no topo por quê? Geralmente, beleza, vai secando e vai descendo, mas também ela seca pelo ar. Então você reduz essa transpiração que rola ali do vaso. Adicionar o feno também já vai te dar uma moral nessa irrigação manual. E Cadu, e se eu quisesse fazer alguma gambiarra para entregar água para essas plantas? Cara, uma gambiarra bem legal que eu achei aqui no YouTube Shorts para mostrar para vocês era desse vídeo do @flor-de-camomila, que ela pegou um barbante, mas eu vi um colega falando que tem um outro, não é barbante o nome, porque tem um outro que é bem parecido, que funcionou melhor para ele. Você vai basicamente pegar barbante, uma garrafa d'água ou um galão de água, dependendo do quanto que você quer entregar, e basicamente um parafusinho. E aí, por osmose, essa água vai subindo por esse barbante e vai gotejando ali, né?
eu achei uma estratégia bem interessante, simples e barata. Talvez não entregue tanta água tão rápido, mas é até um ponto positivo, né? Para você vai ficar vários dias fora, você não quer entregar toda a água tão rápido assim. E basicamente já vai uma aguinha ali para as plantas, né? Muito legal, é interessante essa estratégia. Tem outras parecidas com garrafa PET, furinho de garrafa PET. Eu vi algumas no YouTube, essa eu achei bem interessante pela simplicidade e dependendo... Ah, cara, com uma garrafa é pequena? Coloca um galãozão. E galera, é óbvio, isso ali é uma gambiarra pra gente entregar um pouco de água e a planta simplesmente não desfalecer enquanto a gente tá viajando, se divertindo e não quer estar se preocupando ali com elas. Lembra daquilo? Não estamos falando de máxima eficiência, de entregar água nos momentos corretos. Não. Estamos falando de sobrevivência, irmão. Não é eficiência. E agora falando de eficiência, cara, seria a rega automática. Tem um vídeo aqui no canal da Cult, é só pesquisar rega automática Cult Lite. Eu mostro toda a irrigação automática, não é difícil, não é caro, você consegue montar. Cara, montar um sistema desse eu demorei cerca de 1 hora e meia. Só medir as mangueiras, cortar, conectar, pum, tá rodando. Então, segue o tutorial lá no YouTube, automatiza sua rega antes de viajar se você tiver tempo, porque vai ser uma grande mão na roda, cara. Quando eu viajo, eu volto, as plantas sempre cresceram muito por conta disso. A água está sendo entregue perfeitamente, na dose certinha, em todos os momentos do dia. Mas aqui vão algumas dicas para quem vai viajar e não vai ter muito controle dessa irrigação automática. Primeiro de tudo, reduza a intensidade dessa rega automática em termos de volume de água entregue por dia ou de frequência. Tanto faz. Por quê, cara? Vamos supor, eu vou viajar 5 dias. Meu galão é de 80 litros. Todo dia, eu tenho cerca de 12 plantas, elas bebem 1,5 litros por dia. Cara, é muito litro. 18 litros por dia que vai ali para as plantas. Beleza, isso seria o perfeito, o mais eficiente. Mas fazendo os cálculos, eu não conseguiria ficar 5 dias totais fora, porque elas vão ultrapassar o que tem no galão. E aí, se acabou o galão, elas estão sem água também, e aí eu já não vou ter mais como ajudar em nada. Então, por exemplo, se eu vou viajar, vou viajar 5, 6 dias, eu vou diminuir a quantidade de volume total entregue, ou de tempo de irrigação da bomba ligada ali, para entregar menos litros. Então, quando eu viajo, geralmente eu deixo 10 litros por dia. Aí o meu galão consegue durar 8 dias, então eu consigo ficar um tempo fora, cara. Isso é muito prático. Sem contar que isso também está relacionado com o ponto número 2. Por quê? Na rega automática a gente rega bastante e vaza bastante do fundo. A minha coleta aqui de água do runoff, dessa água de escoamento que sai do fundo, cara, não é automática. Tem um balde ali no final da mesa e fica pingando nele e aí vai e segura alguns dias. Geralmente troco de 2 a 3 dias eu tiro o balde dali. Só que eu vou viajar, não tem como eu tirar o balde dali, né? Então, reduzir a entrada também é para você não ter problema de vazar runoff e molhar o chão do quarto inteiro. Então, também é uma dica muito boa. E também, falando nisso de tirar a água do runoff, você também vai ter que tirar a água do desumidificador. Então, se você vai viajar, isso, óbvio, depende muito, caso a caso, mas tentar reduzir o uso do desumidificador para você não ter que ficar tirando a água todo dia ou colocar um galão grande para coletar a água do desumidificador durante todo esse tempo. Por exemplo, ou eu poderia reduzir o uso do desumidificador, ou poderia colocar um galão de 80 litros para o desumidificador encher esse galão enquanto eu tô fora. Óbvio, ele não enche esse galão. Aqui o meu desumidificador, ele tira no auge da floração, eu tiro um balde ali todo dia, de 10 litros. Então eu conseguiria ficar 8 dias no auge da floração até encher um galãozão de 80 litros, sacou? Pensa nisso, para não voltar a abrir o grow e tá com o chão molhado, mano. É triste. Uma outra dica também seria relacionada ao EC de entrada. Como a gente vai diminuir o runoff, vai regar menos, diminui o EC de entrada, porque vai rolar um acúmulo de sal ali e o EC do substrato já vai subir. Então já reduz o de entrada em uns 30%, 40%, que vai dar bom, beleza? Para não ter um over. Se você vê algum excesso de fértil, se houver algum excesso de fértil com você fora, não vai ter como você resolver.
E ninguém quer voltar com as plantas tudo queimadas. E agora as últimas 3 dicas estão relacionadas com manejo, galera. Dicas 11, 12 e 13. Primeiro de tudo, galera, clonagem não dá certo viajando. Então, tenta planejar a clonagem para fazer em um período que você vai ficar, sei lá, os primeiros 14 dias em contato ali com aqueles clones. O clone não é que eles deem um grande trabalho, mas ali a partir do 3º, 4º dia você vai ter que abrir o domo, fechar o domo. Alguns clones vão secar a lã de rocha mais rápido, às vezes você vai ter que molhar uma lã de rocha, às vezes vai ter que molhar o resto. Então eles exigem esse cuidado sensível ali, é como se fosse um nenenzinho. Então, vai viajar? Nessa semana, nem clona. Porque, cara, as chances deles sobreviverem são baixas e a chance de você perder tempo, insumo, é muito mais alta. Então, se você não clonou ainda, vai viajar? Clona quando voltar. Talvez seja melhor, talvez seja melhor. Uma outra dica que eu dou também, principalmente ajuda bastante a galera que não tem rega automática, faz uma boa defoliação. Por quê? A planta, quando ela está com muita folha, com muita estrutura, muito galho, ela vai beber mais água do que uma planta que está mais peladinha. Então, deixa ela mais peladinha, isso vai ajudar até ficar mais ventilado ali internamente, nesse microclima que fica ali mais próximo da planta, e também vai reduzir o consumo de água dela, cara. Então, você fazer uma boa defoliação pode ser um bom timing ali. Ah, vou viajar, defolia, pum, elas vão beber menos água, consumir menos nutrientes, vai ficar mais tranquilo para você viajar sem que elas tenham grandes necessidades de água e de nutrientes. Cadu, quero defoliar, não sei como. Tem um vídeo, vai lá no YouTube. Cadu cultiva como fazer defoliação. Mostrei na prática. Chama ou não chama? Pô, se inscreve lá no canal secundário. Galera, tomamos ban no canal principal, segundo strike, criamos esse segundo, já estamos no desenrolo, já estamos na produção. Então, ó, fortalece lá, conteúdos práticos mostrando planta, vai estar no Cadu Cultiva. Já segue lá. E também, galera, agora a última coisa que a gente pode fazer de manejo, assim, antes de viajar, primeiro de tudo, fazer uma boa rega. Aí, galera, se você puder usar micro-organismo, FPE de babosa, que ajuda muito contra estresse osmótico e térmico, babosa no geral, chá aerado, extratos úmicos, fermentados de peixe ou de algas. Todos esses bioestimulantes ajudam as plantas contra estresses osmóticos e térmicos. Então, ajudam as plantas a passar por esses buracos aí no meio da estrada, beleza? Então, antes de viajar, vou viajar amanhã às 7 da manhã. Cara, acorda às 5, já deixa essa rega preparada, buf, faz uma boa rega, hidrata bem esse solo para garantir que tem água ali durante uma boa quantidade durante todo esse tempo que você vai viajar, galera. Pô, chama ou não chama? E aí, galera? Curtiram as dicas de viagem? Eu espero conseguir ajudar vocês de alguma forma. E como é que você pode ajudar a gente? Deixando um like, se inscrevendo no canal e comentando qualquer coisa aí embaixo, cara. Comenta qualquer coisa aí só para ajudar o engajamento do canal. Nem que seja um simples chama. Galera. E se faltou alguma dica aí, esqueci de alguma coisa, comenta aí embaixo para ajudar os amigos que também vão viajar. Show? Agora, boa viagem, tá liberado para ir. Vá e volte com Deus. Tamo junto.